A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Ok, queridos amigos, irmãos, irmãs em Cristo, queremos saudar a cada um de vocês com a nossa alegria, que você esteja bem, tenha passado as festas de final de ano bem. Estamos retornando então com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna, com grande alegria de poder trazer a palavra de Deus para você, para a sua vida. E hoje a gente vai meditar um pouco nos conselhos que Deus nos dá através da sua palavra para termos uma boa vida, né? Tenho certeza que você, na passagem do ano aí, se confraternizou com seus familiares. Se não teve oportunidade, pelo menos comemorou a passagem do ano, fez os seus pedidos, tem os seus desejos no seu coração. E nós queremos ver isso através da palavra de Deus, o que é que Ele tem para nos aconselhar, para nos dirigir através da sua palavra, para termos um bom ano, né? Então, esse é o nosso desejo hoje. Agradecendo aí aos nossos patrocinadores, né? Ali na Clínica Vida Nossa, do Dr. Fernando Geber, da doutora Vanessa Geber, tem odontologia ali e exames de ultrassonografia com a doutora Vanessa Geber. Queridos, vamos pedir a Deus a bênção então para o nosso programa. Vamos orar? Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, um dia tão bonito, ó Deus. Te agradeço por cada um que está conosco, ouvindo, meditando na sua palavra. Pedimos a orientação a Deus na leitura da sua palavra e que ela nos traga orientação, conforto, paz, e que sintamos o Teu amor através dela, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos que nos ajudam a fazer esse programa e aonde chega este programa, Pai. Que o Senhor esteja abençoando os lares, as vidas, ó Deus, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, meus queridos telespectadores, nós iniciamos o ano aí, né, de 2020, com muita alegria, com muita festa, com os desejos renovados no nosso coração, de que esse ano seja melhor que o ano que passou e que possamos, né, ser felizes, trazer aí, como fruto do nosso trabalho, alegria, sustento, descanso também, né? E sermos bem-sucedidos. Porém, às vezes os nossos desejos, eles são fruto de alguma coisa que a gente idealiza, não é? E geralmente aquilo que a gente idealiza é um tanto romântico. Algumas coisas que nós precisamos colocar o pé no chão, saber como chegar lá, aproveitar o processo, saber que o processo também é prazeroso. Alguns processos são dolorosos, mas alguns também são prazerosos. E Deus nos dá alguns conselhos, né, para que nós tenhamos esse sucesso, seja com prazer, talvez em meio de lutas, mas Ele nos promete uma bem-aventurança, se nós seguirmos alguns conselhos dele, na palavra dele, né? Alguns dos desejos do nosso coração estão relacionados ao bem-estar, só que nós desejamos o bem-estar, mas não agimos para esse bem-estar acontecer, não é? Às vezes nós temos muito misticismo nessa área, não é? Por exemplo, é muito comum você ver na passagem do ano as pessoas colocando roupas das mais diversas cores, simbolizando alguns desejos. Desejo de paz é o mais comum, né? Com as roupas brancas, desejo de
riqueza, desejo de amor, de encontrar o amor da vida no ano que está entrando. Então, são frutos de misticismo. E às vezes, mesmo nós desejando que alguns desejos desses estejam presentes no nosso coração, nas nossas metas, nós não agimos corretamente para esses desejos se tornarem realidades. A gente acha que misticamente vai acontecer, né? Por exemplo, você deseja ter saúde no próximo ano, né? Nesse ano que se iniciou, mas você não cuida da saúde, né? Come desregradamente, não dorme no horário certo, então você não age para que tenha saúde, não se exercita. Preciso haver uma mudança de atitude, um pensamento que aquilo vai acontecer, mas agir também. Ter o desejo que aquilo aconteça e agir também, né? Com relação a riquezas, né? Tem gente que coloca aí a roupa amarela, né? Roupa de baixo amarela, ou camisa, alguma peça amarela na roupa para ter riqueza. Só se estiver pensando em ganhar na loteria, porque o estilo de vida continua o mesmo. Se endivida além do que pode pagar, não planeja o futuro. Então, algumas coisas são tipicamente misticismo. A gente quer que aconteça, mas a gente quer que aconteça de uma forma misteriosa, uma forma mística. Só porque a gente está torcendo para que aconteça, pula 7 ondinhas, come as 7 uvas, ou, né, muita gente faz lá as comidas de passagem de ano que revelam também esse misticismo, né? Sopa de lentilha na virada do ano, coloca dinheiro embaixo do prato. Tudo isso não serve de nada, porque isso tudo é um desejo do coração, um misticismo, e isso não vai fazer acontecer. O universo vai se virar e Deus vai atender o seu desejo porque você colocou dinheiro embaixo do prato de lentilha, ou comeu lentilha na passagem do ano. Isso tudo significa, né, desejos. Esses desejos são possíveis de acontecer? São. Se a gente trabalhar, se nós olharmos também para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Muitas vezes nós ouvimos mais do que os outros dizem como acontece do que como o próprio Deus já nos revelou que pode isso acontecer. E eu gosto muito do Salmo 1, nos primeiros versículos, ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Então o conselho dos ímpios é um conselho ruim, é aquele que não tem Deus no coração, que ele acha que vale tudo, de qualquer modo pode chegar lá. Então o misticismo revela isso. Você quer chegar em um objetivo, mas você não quer batalhar por isso. Você quer chegar numa fórmula mágica para chegar onde você quer, para o seu desejo ser atendido. E ele diz que bem-aventurado aquele, né, o homem, a mulher, o ser humano, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente pode usar isso como misticismo também, né? Às vezes nós queremos que isso seja verdade, às vezes nós até falamos que isso é verdade, declaramos que amamos Deus, que fazemos de acordo com a palavra dele, mas isso pode se tornar um misticismo, se falar assim: medita na sua palavra de dia e de noite. E a gente pode pegar somente versículos que nos favorecem, né? Somente versículos que nos dão aquela força, ou aqueles versículos que nos conduzem a um pensamento positivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Daí você pega esse versículo e fica meditando nele dia e de noite, para que tudo você possa. Isso também é um misticismo, é uma forma errada de ler a palavra de Deus. Nós temos algumas orientações que, às vezes, quando nós lemos, por causa do conselho dos ímpios, nos parecem conselhos que não são bons, vindos da palavra de Deus. A gente tem muitos críticos, muita gente que é crítico da palavra de Deus, né? Muitos especialistas em criticar a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é antiga, que é uma forma de dominação dos homens,
é um conceito judaico-cristão, é um conceito paternalista, paternalista não, patriarcal, né? Patriarcal. E está fora de moda, a gente tem que combater, a gente tem muita gente combatendo a palavra de Deus. Mas o Salmo diz que isso são conselhos de ímpios. E eu prefiro ouvir a palavra de Deus. Mas como eu disse, às vezes a nossa época, às vezes a nossa mentalidade atual está tão contaminada com o conselho dos ímpios que a gente acha que a palavra de Deus está errada. E a gente prefere não ouvir a palavra de Deus. E a gente prefere que o misticismo seja a verdade na nossa vida, que aconteça as coisas magicamente, que a gente não precisa ter uma regra de fé e prática, que a gente não precisa observar certos comportamentos que Deus determinou que seja assim. Um desses exemplos é o apóstolo Paulo. É engraçado que quando a gente lê a palavra de Deus, e eu me baseei bastante nas cartas de Paulo, muitas vezes para aconselhar, para pregar, porque o apóstolo Paulo é uma figura muito importante no Novo Testamento, mas ele não é Jesus. Ele erra também, ele é um ser humano, mas, sobretudo, ele é um apóstolo reconhecido, um apóstolo de Cristo, um apóstolo que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, dos 26 livros do Novo Testamento, 13 são do apóstolo Paulo, né? E ele foi reconhecido pelos apóstolos como um apóstolo, tem a palavra pastoral, tem a palavra inspirada por Deus, por isso ele está aqui na Bíblia, mas alguns preferem atacar a pessoa como crítica, né? Como exatamente uma crítica à palavra de Deus, dizendo, Paulo é um retrógrado, um reacionário. Ele fala assim, que a mulher não fale na igreja. Nossa, isso aí já desperta alguma celeuma no nosso tempo. A gente não sabe nem do que o tempo, a gente não tem nem ideia do tempo exato do que ele está falando lá, o contexto do que ele está falando. Aí muita gente já fala, ele é machista. E aí ele fala um texto aqui também que só de começar a ler as mulheres se arrepiam, né? As mulheres sejam submissas aos seus maridos. Deus o livre, pastor, ser submisso àquele cavalo que eu tenho lá em casa. Ele não sabe se comportar, ele não sabe, ele é muito rude, ele não tem educação, me trata mal. Como é que eu vou ser submissa a uma pessoa assim, pastor? Ele até me agride, né? Realmente não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Aqui é um contexto geral que o apóstolo Paulo está tratando da igreja e como corpo da igreja, as famílias que estão ali, ele tem uma recomendação geral para as famílias que frequentam ali, que são crentes. E ele começa assim, dizendo que as mulheres sejam submissas ao seu marido. Mas o parâmetro que ele usa não é a sociedade, é Deus. O parâmetro que o apóstolo Paulo usa, o papel do marido, ele é de muito mais responsabilidade com a esposa do que ser submissa. O que a esposa teria que ser submissa, né? O conceito que nós temos de submissão hoje é de dependência total, de uma dependência exagerada, uma dependência quase biológica do marido, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher tem que depender. Não é esse o contexto, não é isso que está dizendo a palavra de Deus. E eu fiz um casamento agora durante as minhas férias e usei exatamente esse texto, né? Eu já fiz uma pregação sobre esse texto, porque a palavra de Deus ela tem um fator de coerência, né? A palavra de Deus, quando ela afirma uma coisa, ela sempre tem um outro texto para corroborar com aquilo. Se não tem um outro texto, você tem que ler com calma aquilo, ver se é aquilo mesmo que está dizendo, que está se afirmando na palavra de Deus. Então, quando você lê lá Provérbios 31 e vê o papel da mulher, que eles chamam naquele texto lá de a mulher virtuosa, né? A mulher, ela é praticamente a administradora do seu lar. E o seu marido, ele é considerado na sociedade por causa da sua mulher. Ele é considerado como alguém de bem,
como um juiz que fala, alguém que tem sabedoria por causa da sua mulher. Que a mulher administra o lar ali. E ela que compra, que vende, que avalia um campo. O texto está dizendo um contexto todo do papel da mulher que a Bíblia entende. E aqui, se fosse falar só das mulheres, tudo bem, mas o papel da mulher, do marido, dos filhos, e o apóstolo Paulo amplia essa relação, que não é uma relação somente da sociedade, é uma simbiose familiar que também alcança a sociedade. Que ele parte da mulher, do marido, dos filhos, e chega aos servos, aos escravos, aos senhores dos escravos, como eles devem se comportar quando tem Deus no coração. Né? Então a comparação que o apóstolo Paulo faz com a igreja, com Deus, da família, ela é uma orientação, um conselho que leva a uma sabedoria e, como diz o Salmo 1, quando a gente anda no conselho e medita na palavra de Deus de dia e de noite, esse conselho ele nos faz sábios, bem-aventurados, e começamos a perceber a atuação do próprio Deus. Ele mesmo entra nessa relação, ele mesmo abençoa essa relação, ele mesmo frutifica essa relação. Então, eu começo sempre nesse texto, eu pulo essa parte das mulheres serem submissas, porque no final vai mudar o termo de submissão para respeito, simplesmente respeito. Então, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, a partir do capítulo 5, né, a partir do versículo 25 do capítulo 5, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então você perceba que essa comparação, ou esse modo de comparar que o apóstolo Paulo faz do casamento da igreja em Cristo, ele está dizendo o modo como nós devemos nos relacionar e imaginar, nos colocar no lugar de Cristo, porque nós somos a igreja. E como é que nós queremos ser cuidados por Cristo, não é? E Cristo cuida da sua igreja, Cristo ama a igreja, e Ele mesmo cuida dela e sustenta a igreja, porque é para Ele mesmo. Olha como muda o conceito do relacionamento num casamento quando a gente pensa nisso. Eu quero cuidar da minha esposa porque ela é para mim. Então, o interesse que eu tenho que a minha esposa se sinta bem, ela esteja bem, esteja com saúde, esteja bem vestida, esteja bem arrumada, esteja cheirosa, é porque é para mim. Pode soar um pouco egoísta isso aí, né? Mas você está cuidando de alguma coisa que é para você. E o marido tem que entender isso, que você está cuidando da sua esposa porque é do seu interesse. Não é do interesse de mais ninguém. É do seu interesse. E a esposa, quando se relaciona com o marido e percebe nessa relação esse interesse do marido que está cuidando dela, que é para ele, o respeito que ela tem por ele se torna uma missão
em comum. Ela também vai se cuidar. Ela também vai querer ser para ele. O casamento é isso, os dois se tornam uma só carne, como diz o texto aqui. Porque eu estou cuidando, porque ninguém jamais odiou a própria carne, deixando de alimentar. O apóstolo Paulo faz até um absurdo aqui, né? Ele usa a lógica do absurdo para dizer: você vai judiar do seu próprio corpo, vai castigar o seu próprio corpo porque você se odeia, né? Isso é uma aberração, isso é uma doença, você não está bem. E aí, veja bem essa simbiose na família, quando ele, no capítulo 6, né, terminou aqui o capítulo 5, e ele continua com o mesmo assunto. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Olha, no Senhor é o detalhe, não é? Eu não estou obedecendo ao meu pai e minha mãe porque ele é bravo, porque a minha mãe me bate. Não, eu estou obedecendo aos meus pais porque isso é justo diante de Deus, né? Muda. E o apóstolo Paulo cita o mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, o quinto mandamento, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Então, os dois lados, né? Os filhos obedecem aos pais, porque isso, perante Deus, é justo, é uma questão de justiça, não é uma questão de merecimento somente, é uma questão de justiça, mas os pais também, eles não podem provocar os filhos a ira. Isso é uma discussão muito ampla, que dá para a gente levar por vários caminhos, né? Mas muitos pais não disciplinam seus filhos. Muitos pais, temos uma geração praticamente revoltada, que não sabe com o que, né? Uma geração que está aí à mercê da depressão, à mercê do suicídio, à mercê do desvio, porque não tem pais que orientam na disciplina e na administração do Senhor. E se você continuar lendo o capítulo 6, uma das partes que eu mais gosto também no lar cristão é dos servos e senhores, né? Nessa relação familiar está incluído também o seu trabalho, né? O seu trabalho também, ele não é a parte da sua família. O seu trabalho, como é que você lida com os seus patrões, não é por causa deles que você tem que fazer o seu melhor. É porque Deus te deu esse trabalho. Você está trabalhando não é para os seus patrões, é porque Deus te deu essa oportunidade de você trabalhar. E os patrões também, por outro lado, quando conhecem a Deus, eles respeitam os seus subordinados. Eles os tratam como pessoas dignas. Então, o conselho da palavra de Deus, ele é magnífico. Bem-aventurado aquele que ouve o conselho de Deus. E eu desejo que você seja bem-aventurado na sua vida, nesse novo ano que se inicia, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, derrame o seu amor, a sua graça e a sua paz no seu lar, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.